Boa noite, meus irmãos. Estão animados hoje para a gente iniciar uma nova série? Eu já vou convidar os irmãos que abram a palavra do Senhor, conforme está escrito ali no livro de Esther. Se você não sabe onde fica o livro de Esther, normalmente a gente abre no meio da Bíblia assim, está em Salmos. Aí você volta um pouquinho, 2 livros antes de Salmos é Esther. Salmos, antes dele é Jó, e antes de Jó é Esther. Então, vamos dar início à nossa série de mensagens desse belíssimo livro. Não sei quem já teve a oportunidade de ler o livro de Esther, a história de Esther, se tem ela fresca na cabeça, mas é uma história muito bela, como Deus age por meio do seu povo. Então, sem mais delongas, é um texto longo, né? O capítulo 1, hoje nós vamos tratar de todo ele. Versos 1 a 22, eu peço que os irmãos acompanhem e não fechem suas Bíblias, porque a gente vai voltar bastante. É um texto que conta uma história, né? Então é importante a gente estar a todo tempo olhando trechos da história e se acostumando aí com cada personagem e o que tem acontecido. Então acompanhe Esther 1, de 1 a 22. A palavra de Deus diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Aboná, Bigtá, Abagita, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a sua ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer:
mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Até aí a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por essa bela história que o Senhor trouxe até nós por meio do livro de Esther. E pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a, por meio dela, sermos edificados e termos aprendizado aqui nessa noite por meio desse texto. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar num monumento grande chamado Taj Mahal? Taj Mahal, ele é um mausoléu. Já ouviu falar o que é um mausoléu? Ele foi construído lá na cidade de Agra, na Índia. Durante todo o ano, milhares de turistas e indianos fazem fila para visitar aquele local. Se alguém quiser conhecer melhor aí, pode perguntar para o Rafa e para a Mari, que eles já deram uma passadinha lá. Conta a história que o imperador, chamado na época Shah Jahan, ele mandou construir em homenagem à memória da sua esposa, a esposa favorita dele, esse monumento, que quando ela faleceu após dar à luz ao seu 14º filho. E o Taj Mahal foi construído então sobre o túmulo dessa mulher. E ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno hoje. É todo incrustado de pedras semi-preciosas, é decorado de ouro. Mais de 20.000 pessoas trabalharam na construção desse mausoléu. E é impressionante que uma obra tão bela e grandiosa como essa seja usada para guardar corpos mortos. É para isso que serve um mausoléu, para guardar corpos mortos. E no primeiro capítulo de Esther a gente vai ver algo assim. Um rei e um povo extremamente ricos, poderosos, com seu reino superpoderoso que dominava quase tudo na época, mas que em todo o seu poder guarda no seu coração e nas atitudes do seu povo e de sua liderança toda a podridão e morte gerada pelo pecado. Neste primeiro capítulo, a gente vai ser apresentado ao primeiro personagem importante dessa história, o rei Assuero, o rei da Pérsia. Mas ao final a gente vai perceber que ele não é bem esse rei da Pérsia que tem todo esse controle e riqueza toda, não. Mesmo num local aparentemente distante de Deus, distante do Israel de Deus, onde o povo de Deus parece deslocado, a gente tem muito a aprender sobre a nossa vida hoje aqui também, num mundo completamente secularizado, com governantes que se acham cheios de riqueza e poder, e que às vezes parece que Deus também está distante demais. Então hoje a gente vai buscar aprender com esse texto que, aonde quer que a gente esteja e viva, o nosso Deus é quem governa o mundo. Lembre-se disso, aonde quer que a gente esteja e viva, qual seja o contexto que você esteja, é o nosso Deus que governa o mundo. Vamos começar vendo isso nesse primeiro capítulo, e ao longo dos próximos isso ainda vai ficar mais claro ao longo do livro de Esther. Em primeiro lugar, é preciso a gente observar como a vida na Pérsia
não está muito distante da nossa vida hoje, tá? E a gente vai ver isso no contexto do livro de Esther. Esther conta uma história que aconteceu na capital do reino da Pérsia, a cidade de Suzã, que o texto diz aí, mais ou menos nos anos 480 a.C. Ou seja, isso é após o exílio dos judeus lá na Babilônia, muitos anos depois dos últimos reis de Israel reinarem em Jerusalém. Isso quer dizer, para a gente se aproximar aqui daquilo que a gente estava falando nos últimos domingos, que é uma época muito próxima do livro de Malaquias, tá? Só que Malaquias, ele profetizou em Israel, pós-exílio. Mas havia pessoas que não retornaram para Israel. E são essas pessoas que a gente vai falar nessa época, próxima à época do livro de Malaquias. E nessa época, grande parte dos judeus já tinham voltado lá para Jerusalém, para Israel. Aí você pode encontrar essa história nos livros de Esdras e Neemias, para reconstruir os muros, o templo e a própria cidade de Jerusalém. Mas vem a pergunta, né? Por que alguns judeus não voltaram para Jerusalém? Por que eles ainda permaneceram vivendo lá na Pérsia? Provavelmente porque eles se adaptaram ali. Eles eram judeus que aprenderam a viver ali. Veja, foram 70 anos de exílio babilônico e depois disso vários anos até a época de Esther. E eles viveram esse tempo todo fora de Israel. Eles se adaptaram a viver desse jeito. Muitos até já tinham nascido fora de Israel e viveram a vida inteira lá. Então, por mais que tivessem costumes diferentes daquele povo, aquele era o lar deles. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que o livro de Esther conta a história de um povo que vive num lugar que eles chamam de lar, mas que não podem viver como se estivessem no próprio lar deles. Eles não poderiam impor seus costumes e viver como quisessem. Ou eles viviam à moda persa, ou então eles tinham que ficar quietinhos na deles. Aqui no Brasil não é tão diferente. A gente não pode viver achando que as coisas aqui têm que acontecer do jeito que a gente quer. Nós, cristãos, temos que impor tudo. Não é assim que acontece. A gente não pode esquecer que o mundo pensa diferente da gente. A vida é assim para nós também. Nós temos nossos costumes, nossa forma de viver segundo a palavra de Deus, mas não é assim que funciona para o mundo. Uma segunda questão importante a se falar sobre o livro de Esther é que em nenhum momento o nome de Deus é mencionado no livro. Você sabia disso? Em nenhum momento você vai encontrar a palavra Deus, ou Senhor, ou qualquer coisa que remeta diretamente ao nome de Deus. Aqui Deus ele não age como ele agiu, por exemplo, lá no livro de Êxodo. Você lembra? Que Deus ele apareceu como coluna de fogo, como coluna de fumaça, raios, trovões. Nem falando por meio de profetas, como a gente viu nos últimos domingos no livro de Malaquias. Ou dando respostas abertas, como se vê em vários livros do Antigo Testamento. Aqui Deus opera de uma maneira mais silenciosa e invisível. Não há a presença desses grandes profetas, milagres dramáticos e poderosos. Deus vai operando o seu plano de maneira silenciosa, como veremos hoje nesse primeiro capítulo. E mais uma vez, talvez essa abordagem seja muito mais próxima a nós hoje também. Nós aqui também não vemos feitos grandiosos como das épocas das revelações bíblicas. Mas nem por isso nós devemos desacreditar que Deus está presente. Não, Ele continua operando soberanamente o seu plano para o bem do seu povo. Então lembre-se disso ao estudarmos o livro de Esther. Deus continua a agir. Por mais que às vezes você pense que Ele está distante ou que Ele não está olhando para você, Ele está lá, conduzindo todas as coisas com o seu soberano poder. Bom,
Nesse primeiro capítulo, nós também veremos o grande contraste que há entre um rei com toda a sua extravagância e todo o seu poder e esse rei que age silenciosamente, que eu acabei de mostrar para vocês, fazendo a história acontecer. Então, em segundo lugar, vamos ver um pouco sobre como os reis desse mundo sucumbem em seus poderes e extravagâncias. A história começa nos introduzindo, então, o rei Assuero. Eu vou ler de novo a partir do versículo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Veja, um rei que reina desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Era o maior reino da época. A Babilônia já tinha caído e os gregos ainda não estavam no seu auge. Era a época da Pérsia. Quem dominava o mundo era o rei Assuero e o seu grande reino persa. A Pérsia, então, do rei Assuero, ele também é conhecido nos livros de história por Xerxes. Talvez você já tenha visto esse nome, né? Xerxes o primeiro. Então, para mostrar o seu poder e a sua generosidade, o que ele faz? Como diz o texto, Assuero realiza um banquete de nada mais, nada menos que 180 dias. Você consegue se imaginar numa festa que dura 6 meses? 6 meses de festa, 6 meses de banquete, vinho, festança. Eu vou dizer para vocês, eu com certeza, na segunda semana ou antes mesmo, eu já estaria enjoado, eu acho. É muita extravagância, ganância, riqueza gasta de uma maneira que, de certa forma, nos deixa deslumbrados, porque é muita riqueza, mas também que nos faz, muitos de nós, ficar revoltados, né, com todo esse desperdício. 6 meses de festa. Mas para mostrar a generosidade do rei, porque esses 6 meses era festa, você viu, né, para os príncipes e para os servos do rei. Mas o rei falou, não, tem que ser generoso também. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou prolongar um pouquinho a festa, e eu vou fazer uma festa agora para todo o povo, mais 7 dias para o povo inteiro agora da cidadela de Suzã poder participar. Veja aí os versículos 5 a 9. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atadas com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real. Graças à generosidade do rei, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Veja, mais 7 dias de banquete, agora para todo o povo da cidade. Mas o texto diz que o rei não deixou cair o nível da festa. O texto enfatiza o grande poder e riqueza de Assuero da Pérsia. Havia pilares de mármore, cortinas de materiais dos mais caros, tingidas de cores caras. Naquela época era caro você pintar as coisas, né? Hoje em dia é tão fácil a gente comprar uma tintazinha ali, não. Naquela época era caríssimo você ter essas cores caras que são colocadas aqui. Os materiais, ouro, prata, coisa fina. O vinho não era qualquer vinho. Ele especifica, né? Ele fala o vinho real.
vinho que só dá para os reis, ele deu para o povo inteiro. Ah, que generoso esse Assuero. E veja, cada um, o texto diz, podia beber o quanto quisesse. Interessante é que isso estava prescrito em lei dada pelo rei. O rei escreveu uma lei, veja isso, o rei escreveu uma lei para dizer que naquele banquete cada um podia beber o tanto que quisesse. Estava prescrito isso. Estava numa lei, ele botou o anelzinho dele lá e falou assim, ó, todo mundo pode beber o tanto que quiser. Eu estou pagando, eu sou o rei generoso. Veja o tamanho do poder que esse rei queria exercer. Até para dizer o quanto cada um podia beber na festa, ele emitia uma lei. Até os mínimos detalhes ele quer fazer o quê? Controlar. Ele quer do jeito dele. Engraçado que essa lei é uma lei que dizia para não haver lei para bebida. Até para isso ele fazia lei. Somos apresentados então a um rei altamente poderoso, controlador, que quer impor sua vontade em todas as coisas, até no que não precisa. E homens são assim. Acham que para demonstrar controle, basta emitir uma lei. Para mostrar poder, basta assinar um papel. Verdadeiro poder, meu irmão, está muito distante do que se tem ou do que se pode fazer. Não é isso que a Bíblia nos diz que é poder. Poder está muito mais associado a respeito, autoridade e amor. Por exemplo, homens, tirem da cabeça de vocês a ideia de que para demonstrar poder para suas esposas, você vai demonstrar isso pelo tamanho do seu braço, ou pelo tamanho da sua carteira, ou pela entonação de voz, às vezes dura e grossa, que você usa para querer dizer alguma coisa. Sua esposa vai te amar muito mais, te admirar muito mais, pelo poder do respeito e do amor que você demonstra a ela. Homens ficam deslumbrados pelos seus poderes, mas eles sucumbem diante de seus grandes feitos e posses. Não é isso que demonstra poder. E o texto vai mostrar isso para a gente. Ele apresenta a esposa de Assuero, logo em seguida, como a gente viu, e a gente vai perceber que todo esse controle que o rei acha que tem, na verdade está meio falho. E problemas acontecem quando as coisas não vão segundo a vontade dele. Ele não é o Todo-Poderoso, ele não controla todas as coisas? Se alguma coisa foge à sua vontade, fica ruim para o lado dele? Vamos ver isso. Em terceiro lugar, então, como o poder desse mundo não serve de nada frente à sua tolice. Veja os versos 10 a 12 aí para a gente continuar. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Boná, Bigtá, Bagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Veja, no decorrer da festa o rei já estava um pouco alto, bebeu demais, e ele resolve então, na sua tolice, na sua bebedice, expor mais um pouco da sua exuberância e do seu poder. Ele manda trazer a sua esposa, que era, o texto diz, extremamente formosa, a rainha Vasti. Então o rei ordena que chamem ela para mostrar para o povo a formosura dela, para que todo mundo pudesse ver mais uma de suas posses. Alguns dizem que ele queria que ela se apresentasse ali no meio de todos apenas com a coroa na cabeça, e só isso, Mas independente se isso é verdade ou não, se esse foi o pedido do rei,
Isso mostra a natureza podre do coração desse rei. Ele apenas para mostrar ao povo tudo o que ele possuía, que era de melhor, não só o reino, os vinhos, as festas, mas ele usa a sua própria esposa, a rainha, e ele faz esse pedido, um pedido de alguém que só pensa em si mesmo, a quem o poder sucumbiu à sua cabeça. Mas a rainha, talvez em um momento aí de coragem, né? Ela resolve recusar o pedido do rei. A lei podia obrigar as pessoas até o tanto de vinho que eles deveriam beber, mas não obrigava a esposa do rei a ser tratada como um objeto sexual. Então o rei Assuero fica irado por ver a sua vontade, a sua ridícula vontade ser rejeitada. O que o rei vai fazer agora então? Mais uma vez o rei se mostra muito pequeno frente a todo o poder que ele tem. Ele é simplesmente um tolo poderoso. Ao invés de tomar uma atitude por si próprio, de resolver a situação, não, o que ele faz? Ele chama outros para resolverem o problema para ele. Outros mais inteligentes para que resolvam a questão para ele. Olha aí o que ele faz. Verso 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Cétara, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti. Porém, ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, veja mais uma lei, né? E que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Os sábios chamados pelo rei discutem o que fazer. E eles chegam a uma conclusão que esse problema pode ser maior do que parece. Rei, não é uma afronta só para você não, rei. O fato da rainha ter te desobedecido pode fazer com que todas as mulheres do reino desafiem seus maridos em casa e possam fazer o que quiser. Os homens poderiam perder a responsabilidade pela liderança da casa se esse problema não fosse resolvido. É o que os sábios do rei chegam à conclusão. Então, o líder aí dos sábios, né, Memucã, ele propõe ao rei que ele promulgue um novo edito, uma nova lei, que mostrasse ao povo que a rainha Vasti jamais entraria na presença do rei de novo, e que o reino dela deveria ser dado a outra que fosse melhor do que ela. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Esse edito quer tentar mostrar que não se pode dizer não ao rei. Independentemente de quão esdrúxula for a vontade dele. Quem não a fizer, provavelmente ia se dar mal. E aqui já fica um alerta para a próxima rainha, né? Já já a gente chega na história da próxima rainha nos próximos domingos. Essa próxima rainha, se ela quisesse dobrar a vontade do rei,
ela deveria ser muito cuidadosa ao lidar com ele. E veja como o texto então fecha. Olha os versos 20 a 22, para a gente ver esse mandado do rei. Quando for ouvido o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Além de falar de sua decisão acerca da rainha Vasti, o edito do rei ainda seria um alerta para todas as mulheres do reino, para que elas deveriam dar devida honra aos seus maridos. E aqui, mais uma vez, me parece uma lei bastante inútil, tipo a do vinho, sabe? O que ele queria dizer com isso aqui? Ele mandou esse edito por todo o seu enorme reino, que ia da Etiópia até a Índia. Ele escreveu em várias línguas para que todo mundo pudesse entender aquilo, carregado por carruagens oficiais, para promulgar em todo o canto do seu reino, para mostrar a resistência do rei a uma única mulher, e que ela poderia acabar com a ordem social do reino todo. Está aí algo que comprova que o rei tinha poder, mas que de fato não era lá um poderzão assim, né? Era um poder resumido a posses, mas sem autoridade alguma. Nem ele mesmo confiava na palavra dele. Para tudo ele tinha que botar o anelzinho dele. Aqui nós vemos um homem, então, totalmente cheio de si, mas perdido no seu poder. Esse edito mostra o quão fraca era a autoridade do rei. Ele não conseguia resolver os seus problemas por si mesmo, através da sua própria voz, mas precisava mostrar sua vontade à força, por trás das burocracias da lei. Esse era o mundo que o povo de Deus vivia, que essa parte aqui do povo de Deus vivia, debaixo da governança de um rei poderoso, mas extremamente tolo e incompetente. E essa pode ser a situação de muitos de nós, seja em qual contexto a gente vive. Talvez no seu trabalho você tenha um chefe autoritário, ou nos governos aí desse mundo, do nosso país, ou estados, cidades, em que governantes se mostram muitas vezes incompetentes. Deus nos manda respeitar as autoridades, mas jamais a gente deve confiar a elas o poder de serem nossos salvadores, de serem nossos mandatários finais, ou que são aqueles que têm as esperanças em suas mãos. Sabe, infelizmente no Brasil hoje em dia isso tem acontecido, sabe? A gente está em época de eleição e tem muita gente que acredita aos candidatos o poder de serem seus salvadores. Alguns dizem, se esse aqui não for eleito, a gente está perdido. Ou então, se aquele ali foi eleito, nossa. Ou ao contrário, né? Ah, se esse for eleito, vai dar tudo certo, a gente está salvo. O Brasil vai para frente. Meus irmãos, isso nunca vai ser verdade. Porque só há um rei perfeito e que não comete erros, em que reside todo o poder, de fato, mas de forma justa. No mundo, os homens sucumbem em seus próprios poderes por suas tolices pecaminosas. Sabe, há sim candidatos que são melhores que outros, tá? E você deve procurar sabiamente o seu melhor voto em cada um deles. Mas deposite toda a sua confiança no verdadeiro rei, o rei dos reis, e ore a esse rei que cuide e dê sabedoria aos governantes desse mundo. Isso nos leva ao nosso último ponto. Como o verdadeiro rei da Pérsia, mas não só da Pérsia, do mundo, de Israel, do universo, guia soberanamente todas as coisas.
como o verdadeiro rei da Pérsia guia todas as coisas soberanamente. Perceba, em meio a toda a loucura de um reinado tirano e autoritário, de um reino totalmente alheio ao verdadeiro Deus, nós podemos ver que o verdadeiro Deus está agindo aqui sim. A queda da esposa do rei não foi uma coincidência. Assim como todos os outros acontecimentos que seguem nesse livro, Deus está controlando as coisas, mesmo que às vezes nos pareça ser de forma silenciosa. Às vezes, nós só achamos que Deus age por meio de milagres grandiosos que acontecem, ou quando as coisas chegam em seu ápice. Mas não, Deus age em cada pequeno detalhe. Não é assim que as coisas acontecem. Deus age desde o início. Os acontecimentos desse mundo não são coisas aleatórias, não são obra do acaso. Deus não só interfere quando é necessário, não é assim. Deus age do início ao fim. Ele controla o início, o meio e o fim, mesmo que nós não possamos ver todas essas coisas acontecerem. A mão dele está agindo no mundo. E foi isso que Deus fez aqui na história do povo judeu que vivia na Pérsia. Desde o princípio ele abriu o caminho para Ester poder ser a rainha e poder ajudar o seu povo a se livrar dos problemas que a gente ainda vai ver que vão acontecer. Nosso Deus, ele é soberano e ele controla todas as coisas desde o início. Aqui também a gente vê que a gente não deve se ludibriar com os poderes desse mundo. O rei Assuero quer mostrar ao mundo toda a sua riqueza, toda a sua glória. Inclusive, ele tenta se mostrar generoso com o seu grande banquete a todos. E com certeza muitos foram ludibriados aí pelo seu poder. Às vezes a gente cai nisso também aqui nesse nosso mundo, né? Com festas e coisas que são mostradas. Por quê? Porque os nossos olhos brilham frente a coisas grandiosas, a grandes às vezes a gente até esquece dos problemas da rua ao lado. E o livro de Ester vai mostrar isso também. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nós mesmos nos impressionamos muito quando as coisas estão repletas de dinheiro, com dinheiro envolvido, com poder envolvido, e nem nos importamos com o conteúdo. Não é só Assuero que era um esbanjador. O nosso povo, o ser humano, é assim. Os nossos objetivos, por vezes, são ganhar mais e mais dinheiro, mais e mais posses, nos tornar mais e mais populares, mostrar o nosso poder e a nossa influência. E tudo isso para quê? A Bíblia diz, para esbanjarmos em nossos próprios prazeres. A gente tem que aprender que o que é realmente precioso, meu irmão, o que mais importa não pertence a esse mundo. Por fim, em todos esses ensinamentos, nós devemos nos lembrar que nós temos um rei. O nosso Deus preparou e conduziu a história desde o início para que nós pudéssemos vislumbrar esse rei que viria, e ele veio. Por isso ele nos enviou Cristo para nos livrar do nosso pecado, do nosso poder que sucumbe à nossa mente. E ele conduziu todas as coisas em amor, mesmo que a gente não pudesse ver todas elas. Sabe, Deus, ele é um rei que tem todo o poder. E ele também promulgou uma lei que também é irrevogável, mas que não é nem um pouco egoísta e arbitrária, sabe? Mas ela é amorosa e benevolente. A lei que Deus promulgou para que você siga, meu irmão, é para o seu bem. Ela visa o seu melhor. Ela visa que você cresça. Não só que você se divirta, ou que você simplesmente o obedeça de qualquer forma. Não, ele pensa no seu bem. Inclusive, tanto na história de Assuero, quanto na história de Cristo, nós vemos uma noiva a qual é pedida obediência a ela. Você percebeu isso? Enquanto Assuero tem a mais bela das noivas, ele exige dela uma obediência que lhe fará mal.
Com Cristo acontece o oposto. A noiva de Cristo, a igreja, nós, não é a mais bela, não. Na verdade, longe disso, ela é completamente imperfeita. Ela é pecadora e sem atrativos. E mesmo quando ela escolhe desobedecê-lo, o seu rei, o seu Senhor, Cristo, prefere se entregar por ela. Ele dá a vida por ela quando percebe que algo fará mal a ela. É o oposto do rei mostrado aqui na história. Cristo não é o cabeça da igreja para mandar nela e se esbanjar em seus prazeres. A liderança cristã em casa e na igreja é estabelecida no amor sacrificial de Jesus por sua igreja. Se os maridos cristãos fossem mais assim como Cristo é e não como Assuero é, certamente as suas esposas estariam dispostas a serem submissas, como a própria Bíblia diz, né? A maneira bíblica. Nós vivemos em um mundo, meu irmão, conduzido pela sabedoria infinita do nosso Deus, que tem toda a beleza da criação de Deus, tal como a beleza do Taj Mahal, se você se lembra. Mas se nós vivermos em toda essa grandiosidade que nos está à disposição para guardarmos corpos mortos, para vivermos atrás de coisas passageiras e não nos atentarmos à vida eterna, mas vivermos até simplesmente morrer, tudo isso vai ser inútil. Cristo vive, meu irmão, e Ele moldou a história do mundo para que você pudesse ter um relacionamento de amor com Ele. Creia nisso, mesmo que às vezes pareça que Ele está em silêncio. Ele ainda é o Senhor de tudo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está à frente de todas as coisas e o Senhor exerce o seu poder soberano sobre esse mundo e conduz as nossas vidas. Obrigado porque sabemos que a Tua condução, Pai, é toda benéfica e amorosa para nós. Nos ajude, Deus, então, a tirar os poderes desse mundo da nossa mente, as tolices do pecado e seguirmos aquilo que o Senhor instituiu a nós, pois não há nada melhor do que seguirmos esse caminho. Nos ajude a seguirmos e sermos cada vez mais parecidos com o Rei Jesus. É o que te pedimos no nome dele. Amém.